Bem, sem exagero algum e sem querer aqui puxar para um lado ou para outro, você há de convir comigo, você há de convir com os fatos de que nós estamos muito longe de considerar o que vem acontecendo envolvendo a arbitragem brasileira longe, mas muito longe do que pode ser considerado normal. Muito pelo contrário, o que nós estamos presenciando são verdadeiros escândalos, são verdadeiras cenas explícitas de interferência direta da arbitragem nos resultados das partidas de futebol do Campeonato Brasileiro. Essa é que é a grande verdade dos fatos e que precisam ser ditas, precisam ser debatidas, precisam ser cobradas, precisam ser fiscalizadas, precisa de muita coisa para que a gente possa ver se temos ainda a possibilidade de deixar o que está ruim menos ruim. Essa é que é a grande verdade dos fatos, se nós levarmos ao pé da letra o que vem acontecendo com a arbitragem no futebol brasileiro. Sem sombra de dúvidas, tá? Porque esse final de semana, essa 27ª rodada, foi tenebrosa quando a gente fala do assunto arbitragem, quando a gente fala dos erros. Porque, na verdade, se a gente for analisar, o que a gente teve não foram erros pontuais. O que a gente vai perceber é uma literal tendência vergonhosa de se interferir nos resultados dos jogos de alguma forma, seja pelo árbitro em campo, ou seja, pelo árbitro de vídeo. E isso é de várias formas. Ou pela indicação das marcações em campo, ou pelas marcações do árbitro de vídeo, ou até mesmo pela omissão. E aí eu trago para vocês dois casos emblemáticos que está dando muito o que falar e a gente não pode jamais, como eu falei, botar isso para debaixo do pano. A gente jamais pode entender isso como normal. O pênalti marcado aos 56 minutos por indicação do VAR no jogo Bragantino e Grêmio é qualquer coisa de vergonhoso, de absurdo, de asqueroso e que acaba fazendo com que o futebol, fazendo com que o que ainda o torcedor pode acreditar, ele colocar uma dúvida atrás, né, da orelha, uma pulgazinha, e se perguntar, será se vale a pena eu continuar investindo o meu tempo e o meu dinheiro naquilo que até então eu acredito, mas devido ao que eu estou vendo, devido ao que eu venho presenciando, eu começo a ficar em dúvidas se isso é verdade ou não. Na condição de torcedor, eu estou basicamente me comportando dessa forma. Na condição de
comentarista ou formador de opinião, eu não posso deixar aqui de emitir essa opinião com base nos fatos que estão sendo explicitamente, repito novamente, sendo mostrados. Tá? Então, assim, quando você ouve o árbitro de vídeo na partida de Bragantino e Grêmio falando que o braço está desvinculante ao corpo, ampliando, né, o espaço, a área de projeção da bola, é algo que você fica se perguntando, ué, ele está vendo uma coisa e todo mundo está vendo outra coisa? Porque se você analisar a foto, a imagem é muito clara, o braço está colado junto ao abdômen tórax do jogador. E se tem ali uma abertura onde a bola bate, é porque a bola foi em direção do braço, da mão dele, e não o contrário. E não ele ir com a mão ou o braço em direção à bola. Então, quando você ouve esse relato, esse áudio, você fica ainda mais incrédulo para se perguntar se é aquilo mesmo que tu tá ouvindo. É um negócio de maluco isso, totalmente louco, tá? E o jogo do São Paulo com o Palmeiras foi outro escândalo que a gente pode assim considerar quando o Ramon Abate Abel não marca o pênalti, tá? Sobre o atacante do São Paulo, né? Em favor do São Paulo. Até onde eu sei, atos e posturas sem querer também é falta. E na grande área é pênalti. Então, se o jogador ele escorregou, se o jogador ele sem intenção foi lá e derrubou o adversário em alguma parte do campo, e aquilo teve interferência direta, principalmente, né, em uma jogada de gol que seria o caso, aquilo é para ser marcado falta. E, novamente, eu observo, se é na grande área, você precisa marcar o pênalti, que foi o que aconteceu naquele lance ali, claramente. E oposto do jogo do Bragantino com o Grêmio, o VAR sequer indicou a revisão para o árbitro de campo, em um negócio escancarado que foi aquilo. Tá? É um negócio que a gente procura resposta e não acha. Um outro lance muito explícito também nesse mesmo jogo foi a entrada do Andréas Pereira por cima na perna do jogador do São Paulo. Aquilo, para mim, até onde eu sei, é expulsão direta. Aquilo ali, até onde eu também me entendo como quem acompanha futebol, é cartão vermelho direto, cara. Entendeu? E sequer, novamente, por omissão dos dois, tanto do árbitro de campo
como do árbitro de vídeo, houve qualquer manifestação para revisão do lance. Omissão total. Então, enquanto tu tem um que interfere diretamente no jogo para interferir no resultado da partida, tu tem um que é omisso e por conta dessa omissão interfere diretamente no resultado do jogo. Ou tu acha que se ali, aí a gente tem que trabalhar com se, né? Lógico. Mas que a probabilidade do São Paulo fazer 3-0 no Palmeiras diminuiria o ímpeto do Palmeiras, por mais que o Palmeiras fosse para cima, como foi do São Paulo. Mas vamos supor que o Palmeiras continuasse como continuou e conseguisse marcar os gols como marcou. Era empate. Era empate o jogo. E aí, voltando, a gente também fica se perguntando se o São Paulo abre 3-0 ali. Será que a dinâmica do jogo seria a mesma? Então, mais uma vez, a arbitragem ela foi escandalosamente objetiva para interferir no resultado do jogo. E como eu falei aqui, não tem essa de estar puxando para um lado para o outro. Eu estou falando com base nos fatos. E quanto aos fatos, não tem o que se discutir. Porque ali não se trata de interpretação. Ali se trata de decisão. Porque estava tudo muito claro. Muitíssimo claro. Então, o que é que hoje eu particularmente penso quando o assunto é arbitragem no futebol brasileiro? Primeiro, para falar deste campeonato, para mim, ele já está contaminado. Este campeonato brasileiro, Série A 2025, ele já está contaminado. E se ele já está contaminado, o que eu posso dizer para vocês é que o campeonato, seja lá quem for o campeão, vai ser o campeão com a chancela de um campeonato comprometido pela arbitragem. Essa é a minha opinião, é o meu entendimento a respeito da arbitragem para esse campeonato. Então, o que você, no caso eu, sugiro para o campeonato próximos, para as próximas temporadas envolvendo o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, basicamente? Que a comissão de arbitragem jamais esteja na responsabilidade, na gestão de dona CBF. A CBF não pode, em hipótese alguma, ser a gestora da comissão de arbitragem. Começa por aí. Ou ainda, a comissão de arbitragem não pode jamais estar sob a gestão dos clubes. Se amanhã ou depois houver uma liga que venha gerir o Campeonato Brasileiro ou o futebol brasileiro de uma forma geral, jamais essa comissão de arbitragem pode estar atrelada, pode estar sob o comando da liga ou, novamente, dos clubes. Nunca, jamais. Pois essa comissão de arbitragem ou os árbitros precisam ser independentes. Não podem estar sob o comando, sob a responsabilidade nem da CBF e nem dos clubes. Para que a gente possa começar a pensar em imparcialidade. Erros vão continuar. É verdade que erros vão continuar, porque ele faz parte
do processo do ser humano, errar e acertar. Porém, entretanto, logo todavia, o que não pode continuar acontecendo é a frequência tendenciosa do que nós estamos presenciando. É isso que não pode continuar acontecendo. Ou alguém acha que o que vem acontecendo, o que vem ocorrendo é normal, está certo. Porque o que está acontecendo nesse momento também é bom que a gente diga sobre as decisões. Tanto a equipe de arbitragem lá de Bragantino e Grêmio, como a de Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, serão afastadas. Já foram afastados. A CBF emitiu uma nota informando sobre o afastamento das duas equipes de arbitragem, tanto de campo quanto de VAR, para os devidos treinamentos e reciclagens. E aí, nós que estamos envolvidos com futebol, seja na emissão de nossas opiniões, ou seja, como torcedor, jogador, comissão técnica, etc, etc, entendemos que, de uma certa forma, a coisa está sendo tratada, está sendo resolvida. Pode até ser que sim, porém de forma pontual, porque quando essa poeira baixar, quando ninguém mais estiver falando do assunto ou nem lembrar mais desses árbitros, eles voltam com a possibilidade de continuar fazendo ou cometendo os mesmos erros. Então, o remédio, ele serve de forma pontual. Quero dizer, em outras palavras, que existe uma grande possibilidade, então, que isso se repita. Ok? Então, a gente precisa entender que a CBF, novamente eu faço questão aqui de frisar isso, nem a CBF nem os clubes são as instituições ou as entidades adequadas para tratar de arbitragem para o futebol brasileiro, no futebol brasileiro. Não dá. Já ficou mais do que comprovado que a arbitragem para a gestão de clubes, se vier a acontecer a liga, e hoje a CBF, não são capazes de ter árbitros ou arbitragem à altura para, então, fazer parte do Campeonato Brasileiro. Eu volto a dizer para encerrar este vídeo, que está até fugindo do tempo habitual que normalmente nós destinamos a eles. O Campeonato Brasileiro Série A 2025 está contaminado pelas decisões equivocadas, explícitas, escandalosas e asquerosas dos árbitros junto às partidas. E quem ganhar este campeonato, quem levar este campeonato, seja lá quem for, vai levar com a chancela do descrédito, da contaminação, do comprometimento quanto à arbitragem. Do comprometimento que eu falo é no sentido da arbitragem, como eu já falei, de terem comprometido as partidas quanto às suas interferências. Infelizmente, é o que a gente pode considerar no atual momento. E você sabe o que é mais triste ainda? É saber que isso vai continuar. É saber que toda essa historinha que nós estamos aqui relatando, colocando para vocês, vai continuar. Infelizmente, essa é a grande verdade dos fatos.
Abraço.